Fala pessoal, beleza? A live de hoje vai ser com Renoir Vieira. Ele já entrou aqui, já vou aceitar ele. Sejam bem-vindos. Mãe, te amo. As lives que você participa sempre são as melhores. E aí, Renoir, beleza? Tudo bom? Boa noite, Tudo. pessoal. Tudo bem? Tava assistindo a sua live anterior aí, show de bola. Pô, foi legal. Eu realmente estou considerando cada vez mais, né, modelos não tradicionais de alocação de recursos aí. E, e a Magnetics é um desses casos aí. Acho bem legal. O que te atrai nesses modelos não convencionais? Cara, o que me atrai é que eu penso dessa forma, né? Eu penso em termos de classes de ativos, né? Então, eu penso na minha exposição em equities, na minha exposição em renda fixa, na minha exposição em moedas, na minha exposição em volatilidade, né? Como ativos, como classes de ativos. Para cada classe de ativo, né? Eu tenho aí um retorno esperado, né? E também volatilidade esperada para esses casos, né? E eu acompanho aí meu Sharpe esperado para cada uma dessas classes de ativo, baseado na volatilidade, etc. Você até tem acesso lá à planilha, né? E eu Eu uso faço parte do muito Close isso. Friends, do Renoir, para quem não sabe. É verdade. Muito me honra a sua participação lá. É top, vale a E pena, vale a pena. E eu gosto de pensar em termos de classes de ativos, e quando você pensa em termos de classes de ativos, as decisões são mais simples, né? Então, qualquer pessoa, realmente qualquer pessoa, né, pode tomar as mesmas decisões que o melhor gestor do mundo, só pensando em classes de ativos e no longo prazo. Tá na literatura de investimento, né? Agora não vou lembrar quem é o autor, mas fala que a maior parte dos resultados está na alocação certa de classe de ativos e não dentro das classes, se é a ação A ou B. Exatamente, Então, exatamente. eu separei algumas perguntas aqui que Vamos lá. que eu pessoalmente tenho curiosidade de saber, e aí acho que as pessoas também. Eu faço parte do teu Close Friends e aí eu vi a tua carteira. Então, você mesmo fala que você não quer, você está evitando, está com risco direcional Sim, no Ibovespa. Você tem muitas coisas compradas e muitas coisas vendidas. No frigir dos ovos deve estar próximo de zero. eu estou bem neutro agora. Isso se deve ao seu comum pessimismo, né? Ou não? Não, a questão é a seguinte, eu acho, pensando em termos de classes de ativos, né, você tem que pensar o seguinte, aquela classe de ativo a qual eu estou me expondo hoje, né, ela tem possibilidade de ter retornos maiores do que a média ou menores do que a média no futuro, né? E na minha concepção, né, a gente ainda tem uma série de incertezas para a economia global e para a economia brasileira. A gente pode citar, por exemplo, a questão fiscal do Brasil, que está completamente desancorada. A gente pode citar aí a questão de a gente não saber efetivamente quanto da economia voltou e quanto da economia, na verdade, está voltando aí, mas na verdade é uma demanda reprimida, normalização de estoques, etc. Né? Então a gente ainda tem muitas incertezas. E num ambiente de incertezas, eu acho que você tem que esperar cautelosamente que os retornos à frente sejam menores do que a média e especialmente menores do que o que vem se realizando, né? Boa. E também eu concordo muito com essa história da demanda reprimida. Acho que faz bastante sentido. E também eu queria somar ao fato que os estímulos monetários que estão acontecendo não vão Vão acontecer para acabar, sempre. Não vão vão acontecer para acabar. sempre. Então, Esse é o grande problema. aqui no Brasil, por exemplo, muito estoque com preços antigos, né? Quem acessar algum e-commerce aí, ver, sei lá, smartphone
já viu que subiu de preço. Eu vi outro dia caixa Bluetooth aí já subiu de preço também. Então, alta do dólar, demanda reprimida, quer dizer, estoque que não repassou o preço, né? E esses estímulos que vão acabar aí a qualquer momento, não devem durar muito depois das eleições do Trump. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que no caso brasileiro e no caso de emerging markets em geral, né, o espaço fiscal é bem menor do que Estados Unidos, né? Sendo assim, né, o que vai acontecer é que vai ter uma pressão fiscal natural, né, para que os mercados emergentes reduzam os estímulos, né? E, inclusive, eu vi a sua live com o Tio Uli, e você estava falando sobre a sua exposição em dólar, né? Eu recentemente diminuí minha posição em dólar, não porque eu acredite menos no dólar, mas é porque o dólar real está tão volátil que ele está piorando muito o Sharpe da minha carteira, né? Então eu reduzi isso porque eu posso ter a mesmo tipo de proteção simplesmente migrando uma parte da minha carteira para outros ativos que estão relacionados ao dólar, né? E que estão com uma volatilidade menor do que o próprio dólar. Então, essa é a dinâmica, né? Eu acho que quem faz alocação de ativos de verdade, né, está sempre olhando o risco-retorno. E o risco-retorno é olhar o Sharpe. Tem várias críticas ao Sharp? Várias críticas. É a melhor medida? Talvez não, mas é a medida mais fácil e inteligível que você vai poder aplicar na sua carteira, tipo, right away, sem muita complicação. Mas em termos de fundamentos, você estaria comprado em dólar, correto? Estaria, sem dúvida. E eu concordo com o seu, um dos seus motivadores, né, para necessidade de gerar renda em dólar, né, que é o fato de que eu, você, a maioria das pessoas que está nos escutando, nós temos uma exposição à inflação que é muito mais ligada ao dólar do que aos conteúdos domésticos da inflação. Então, sei lá, se o arroz sobe 100%, isso não vai mudar muito a sua vida, né? Mas quando você vai trocar de celular e o celular está o dobro do preço que estava antes, isso muda a sua vida. Então, as pessoas têm que pensar que, naturalmente, elas têm que ter uma exposição em dólar, por menor que seja, né, no mínimo para redear aí o consumo que elas têm. Você que tem experiência aí com family office, você já viu alguém falar assim, algum brasileiro falar assim, pô, eu acho que tem um dólar demais? Já ouviu algum brasileiro falar isso? Nunca ouvi. Então, Nunca também ouvi. não. E assim, o processo inflacionário ele é sutil, ele é lento, ele vai comendo pelas beiradas. E isso é muito chato mesmo. Agora, vamos falar também. Eu perguntei para você lá no WhatsApp, falou assim: eu te perguntei se você achava que nós estávamos em sinal de ciclo, final de ciclo, que os comportamentos das pessoas físicas no geral aí que a gente pode observar nas redes sociais, um assunto que você fala bastante também é opções de ações da moda, um assunto. Ações da moda é outro assunto. E ETFs alavancados de Nasdaq. Você não acha que esse perfil de pessoa física que está se interessando por bolsa, por investimento, que está entrando, é um sinal de final de ciclo? É aquele sinal de fim de festa, realmente, né? Assim, você já começou a ver as modelos top indo para casa e as barangas continuam lá e tá todo mundo achando as barangas modelo top, entendeu? Essa que é a verdade, entendeu? Então, assim, para não dizerem que eu sou sexista, eu vou dizer que também, assim, os modelos tops foram para casa e tá tudo uns gordo, pançudo, banguela lá. Então, O flight to quality já foi, já, né? o flight to quality já foi. Então, o que acontece é isso, né? Você veja o seguinte, né? Tesla, né? Eu acho que Tesla está muito parecido com Bitcoin. Tem uma narrativa que é
os caras vão introduzir uma inovação muito grande aí de baterias. Essa inovação vai trazer aí muita eficiência para a empresa, vai permitir ela fazer um markup no produto dela acima da concorrência, vai ter um prêmio aí por Tesla, etc. Né? Eu concordo com tudo isso, mas as pessoas foram com tanta sede ao pote que a oportunidade não está mais lá. Né? Então, na verdade, hoje você sobrou com uma empresa que está valendo 15 vezes receita, que tem um risco enorme de execução, né? E que precisa crescer aí 10 vezes para o múltiplo ficar um pouco mais razoável. Né? Então, no melhor dos casos, Tesla vai ficar parado aí por 10 anos, né? Porque agora a empresa vai ter que entregar. E eu acredito que a partir desse evento que eles vão fazer sobre baterias aí, que vai ser em setembro, vai um olhar para a cara do outro e falar, puta, e agora? Qual que é o próximo driver? Porque senão quem ficou com a ação no D+1 desse evento de baterias aí, vai ter que arrumar um idiota maior, né? A teoria do idiota maior para vender suas ações, né? E no caso do Bitcoin, no final de 2018, aconteceu a mesma coisa. Não sei se você se lembra, mas eu já operava nessa época, já operava há muito tempo nessa época, e eu já operava Bitcoin. E Bitcoin estava toda numa narrativa aí, né, de que ia começar a tradear os futuros na CME, e que isso ia se transformar Bitcoin mainstream, etc, etc, e que Bitcoin ia explodir. Bom, começou a negociar o futuro na CME, realmente no primeiro dia subiu, nos outros só caiu, e o negócio foi buscar a low lá de $3.000. Então, antes desse evento aí, era nesse momento que estava $20.000? Estava no topo? Exatamente, estava no topo ali, e todo dia subia 10%, 20%, aquela loucura, né? Sabe, o sinal claro, né, é quando o seu amigo, seu colega, né, o cara não é nem seu amigo, é seu colega de escola, que falava com você raríssimas vezes, mesmo quando vocês estudavam juntos, vem e te manda um direct assim, pô, você lembra de mim e tal? Pô, claro, eu lembro de você e tal. Ah, então, você trabalha com esse negócio aí de investimento, tal, não sei o quê, Bitcoin, né? Como é que eu compro isso aí? Aí você vê que acabou a festa, né? E ações no Brasil, e não só no Brasil, nos Estados Unidos também, tá virando isso, né? Que, assim, até sem nenhum demérito a nenhuma profissão, mas assim, até o engraxate tá comprando ações, né? Tem aquele aspecto também de quarentena, as pessoas não poderem trabalhar e com Muito tempo liquidez, livre. muito tempo livre, com liquidez, né, por causa dos estímulos, principalmente do governo americano, né, que atingiu mais classes, um percentual maior da população. É, essa liquidez migrou para o mercado financeiro. E o Mas interesse também. o interesse migrou. Eu fiz uma pequena pesquisa, né, recente, né, no Google Trends, né, e você vê lá que a busca por como operar opções disparou. Não só no Brasil, mas no mundo e principalmente Brasil e Estados Unidos. Né? Outros países eu não olhei assim especificamente, mas eu acho que os resultados para Brasil e para Estados Unidos são muito sólidos e mostram isso. E isso é comprovado também pelo aumento da volatilidade implícita de empresas que são boring, né? E que deveriam ser boring. Então, portanto, a volatilidade implícita deveria ser baixa mesmo, né? Então, você vê, por exemplo, Cogna, que sempre foi uma empresa boring, né? Tradando a 80% de volatilidade Mas, implícita. mas calma. A Cogna, no processo de implementação e aumento do EAD, ela não está flertando com tech? Ela tá, sem dúvida. Ela tá tentando aí fazer um IPO, né? O IPO da Vasta, eu acho que vai ser bem sucedido, né? Mas a questão é a seguinte, sei lá, 6 meses atrás, Cogna estava R$ 11. A situação piorou muito desde 6 meses atrás. Por quê? Porque
Cogna basicamente um grupo de educação brasileiro. Esse grupo de educação tem lá uma parte de ensino superior, que é mais ou menos 80% da receita, e é curso presencial. Então, você tem no curso presencial muita gente que está simplesmente não se matriculando, porque ele não sabe se ele vai ter a condição de ter uma experiência presencial no curso. Então, a evasão chega aí a 30%. E isso é 80% da receita. Então, veja bem, mesmo com a IPO de Vasta, mesmo com tudo isso, né, eu acho que a empresa está mais ou menos aí a 8,90, quase R$ 9, meio que no limite. E as opções, né, se você calcular o break-even das opções, né, que é basicamente o preço, o strike, né, mais o prêmio, né, você hoje está recebendo um prêmio muito grande e levando o seu break-even muito para cima para você vender essas opções. Então é o que eu estou fazendo. Eu tenho ação, não estou vendendo descoberto, né? Eu tenho ação e estou fazendo lançamento coberto para rentabilizar minha carteira. E mesmo que eu seja exercido, eu vou te dizer que eu vou ficar feliz. Porque eu recebi para ser exercido. Não tem problema nenhum nisso. É isso. Vender a put é igual a comprar no pior dos casos, não é isso? Vender a put, você pode vender a put num strike mais baixo se você ainda não tem ação e quer ser exercido para comprar. Ou se você já tem a ação, você pode vender a call, né? E você recebe o prêmio da call. E se você for exercício, você vendeu a ação, mas você vendeu a ação num bom preço. É isso aí. E agora trocando um pouco de assunto, eu não vi na sua carteira, mas você tem ouro? Não tenho ouro. Eu já tive ouro e eu troquei recentemente aí por Bitcoin. Boa. Mas você chegaria a ter ouro e Bitcoin? Eu teria. E eu vou dizer o porquê. Porque Bitcoin ainda não é mainstream, né? Então, ainda tem poucos fundos que podem operar Bitcoin. Tem poucas pessoas que sabem como operar. Então, o que acontece? Por exemplo, um fundo brasileiro que opera via Prime Broker, né? Com uma contraparte lá fora, etc., por questões de crédito, regulatórias, etc., o cara consegue ter 2, 3% em Bitcoin. Em ouro, ele consegue ter 100% do fundo, se ele quiser. Então, essa é a diferença. Eu acho que o Bitcoin ainda não é provado, né? Como um hedge eficiente para tudo que a gente está vivendo, e o ouro é. Então, eu acho que o ouro, eu teria os dois, sim. Hoje eu não tenho por uma questão, de novo, de alocação, né? Eu escolhi ter uma exposição maior em outras classes em outros ativos, em outras classes de ativos. Caixa você tem? Tenho muito caixa, mas muito caixa. Quantos por cento aí do. Olha, Dá para dizer? Dá para dizer? É uma informação não, privilegiada. dá para dizer, dá para dizer. Eu tenho, se você considerar o net das minhas posições, né? O net das minhas posições está praticamente zero. Então eu estou praticamente com 100% em caixa, né? E eu estou só nesse spread aí dos long and shorts que eu tô, que não são long and shorts puramente de ações. Você sabe, né, que eu tenho long and short de ETFs, de países, tal, né? Que tem um componente de moeda atrelado também, né? Então, por exemplo, eu estou comprado em euro, né? Via o ETF de Alemanha. Eu estou comprado no Ien, via o ETF de Japão. Japão. E, e eu estou vendido em emerging markets, né? Brasil, México, né? Eu concordo com essa tese aí que os países emergentes eles vão se descolar cada vez mais dos países de primeiro mundo, justamente por não haver demanda por suas moedas, né? Os Estados Unidos ele tem demanda por dólar no mundo e ele pode emitir, e é isso que ele está fazendo para salvar a economia a qualquer custo.
você viu que os chineses estão tentando criar uma espécie de yuan virtual, né? Não, não vi não. Então os chineses estão tentando criar maneiras de transformar o yuan em uma reserva, em uma moeda de reserva, né? Eu acho que no momento eles não vão conseguir, mas no longo prazo é muito favorável para eles, né? Para desespero dos trumpistas e bolsonaristas do mundo, a realidade nua e crua é que a China tem aí, vai passar provavelmente os Estados Unidos, né, em economia, maior economia do mundo, né? E é um caso de sucesso. Apesar de a gente poder criticar aqui e ali, o fato é que eles têm um modelo bem sucedido. Ninguém chega a ser o país mais rico do mundo por acaso. Como é que. Eu não conheço. Como é que tá a dívida PIB da China? Então, o problema da dívida, na verdade, a China é credora internacional, né? Então Não ele sabia. empresta mais dinheiro do que tem emissões. O problema da China não é a dívida pública, né? O problema da China é a dívida privada, né? E a dívida privada na China é assustadora, né? É assustadora. Mas assim, para benefício deles, né, eles têm aí, primeiro, eles têm muita produção de muita coisa, então eles têm uma condição de gerar divisas o tempo todo, e eles são credores de muita gente, né, e dos Estados Unidos, inclusive, né, o maior credor americano é a China. Eu estou até pegando aqui o número para te falar qual é a dívida PIB. E você acha que para a gente faz sentido o brasileiro ter caixa em dólar? É, o brasileiro ter caixa em dólar? Eu acho que sim, né? Eu tenho caixa em dólar. Na prática, como é que você faz isso? É um dinheiro parado na corretora americana? Na verdade, assim, eu tenho a conta lá e eu tenho uma parte do dinheiro que está não parado, mas está, por exemplo, em algum título, por exemplo, os bonds, né? Eu tenho o bond de Banco do Brasil, que eu comprei recentemente, o bond perpétuo do Banco do Brasil, está pagando 6,25 de cupom em dólar por ano, né? O que não pode acontecer é Banco do Brasil não atingir Basileia, né? Porque aí eu não recebo o cupom, né? Mas, de modo geral, eu acho que se o Banco do Brasil não pagar cupom, o menor dos meus problemas vai ser o cupom que eu não recebi. Entendo perfeitamente e concordo. Né? Porque, assim, é aquilo, né? Quando estressa muito, sei lá, o bonde perpétuo do Itaú, eu vou lá Onde tem fumaça, há fogo. Onde tem fumaça, há fogo. eu compro, porque, veja bem, o pior que pode acontecer é o Itaú quebrar. Mas se o Itaú quebrar, o menor dos meus problemas vai ser o bonde que eu perdi dinheiro, entendeu? Eu vou ter problemas muito maiores. Então, esse é o tipo de trade assimétrico, entendeu? Que, tipo, se chegar nesse nível, foda-se isso daí, entendeu? Não faz tanta diferença, porque o negócio já está num estresse tão grande que esse daí vai ser o menor dos seus problemas. Por falar em foda-se, você é grande. Você acredita bastante que o home office veio para roubar a market share do escritório físico, né? Cara, eu acho que a gente está vendo evidências disso, né? De que isso está acontecendo. Eu acho que uma parte é necessidade, né? Então, sei lá, antes você tinha um aluguel aqui na Faria Lima, que não é barato, né? Ah, e agora você talvez não tenha a mesma receita, não tenha a mesma atividade, não tenha um monte de coisas e você entrega sua laje lá, entendeu? Mas me diz uma coisa, você que é economista, como é que seria uma boa métrica para a gente medir essa representatividade? Vacância das lajes, no médio e no longo prazo, assim, vamos assim dizer, num Cara, cenário após.
Eu Vacina. acho que a gente tem que ver aí uma estabilização, né, da vacância, uma hora ela vai estabilizar, mas os economistas chamam isso de quebra estrutural, né? E aí tem testes estatísticos para você determinar se uma série passou por uma quebra estrutural. Eu acho que se a minha tese estiver certa, né, a gente vai ver aí uma quebra estrutural na série de vacância. Então a vacância ela vai, no longo prazo, se estabilizar num patamar mais elevado. Entendi. E Vão ter acho que a outra coisa médias que maiores. exatamente, acho que a gente vai ver também aí, possivelmente, né, uma queda da demanda e, consequentemente, dos preços dos bairros mais demandados em São Paulo, por exemplo, que é Moema, Itaim, Vila Nova Conceição, né, porque esses bairros, eles são demandados porque são práticos, né? Então, da minha casa, eu ia para o escritório a pé. Agora eu nem tenho escritório mais, então eu não preciso ir a pé. Então, esse é o tipo de coisa que. E a minha esposa, que trabalha na XP, também não precisa mais ir para o escritório. Então, acho que isso daí é uma mudança. E, sinceramente, eu acho que está. Se depois a gente tem outro teste que tem que fazer, que é de produtividade. Eu diria que a produtividade ou não teve impacto ou, na verdade, o impacto foi positivo. Entendi. E nesse contexto de disrupção, de quebra de. Qual o termo que você usou? Quebra estrutural. Quebra estrutural, você acha que vai ter desemprego? Pessoas que vão perder o emprego, que vão ter muito mais dificuldade antes de arrumar o mesmo Certamente, emprego? certamente, Vagas, certamente. vagas de emprego que vão ser difíceis de ser ocupadas, Desaparecer. desaparecer. Vão desaparecer. Eu acho que a gente já vinha aí numa tendência, né, de certas vagas deixarem de ser tão relevantes, né? Então, antes, se você pensar, sei lá, 30 anos atrás, meu avô tinha 3 secretárias, né? Hoje em dia, um alto executivo de qualquer empresa aí tem uma ou duas no máximo, né? E às vezes é uma ou duas porque o cara tem uma que é pessoal e tal, né? Mas, por exemplo, secretária, recepcionista, esse pessoal tá numa condição de empregabilidade pior, porque se a minha tese está certa, né, você não vai precisar de uma laje corporativa com mais recepcionista. E vou falar uma coisa bem controversa aqui. A pandemia vai salvar o WeWork. Por quê? Olha, porque o WeWork, né, basicamente o que que é? Uma empresa que isso já existia, né? A Regus está aí há 200 anos, né? Compra espaço a grande quantidade e vende a varejo. Não é vende, aluga, né, no Isso, caso, né? isso. E acho que o que acontece é o seguinte, se as empresas vão devolver, né, suas lajes corporativas, elas só precisam, né, é, eventualmente de um lugar para fazer reunião, né? E um escritório do WeWork, da Regus e de outras, tem tantas outras aí, pode servir como base para várias empresas para fazer reunião. Eu já fui em vários, os escritórios são muito bem equipados, tem já recepcionista, você não precisa se preocupar com nada, né? E aí você trabalha no dia a dia em outro espaço, na sua casa, etc. Eu acho, sinceramente, mais produtivo. Eu não preciso mais pegar trânsito, não preciso parar num determinado horário. Por exemplo, você sabe que na mesa, né? é, é, tem rodízio, né? Então, quando um sai, o outro tem que ficar, tal. Agora eu como aqui na minha casa, na frente do meu computador. Se eu quiser ir até a geladeira, eu vou. Se eu quiser não almoçar, não almoço. Ninguém mais, sabe, aquelas coisas que acontecia, que você chegava alguém no. Vamos tomar um café, vamos conversar. Não acontece mais isso. Então, eu acho que está mais produtivo. A gente está perdendo menos tempo com coisa irrelevante mesmo. Também acho, principalmente tempo de deslocamento, né? Quem gasta 1 hora por dia a cada Não, perna
Cara, Ganhou ó, 2 horas no dia. resolveu o problema do aquecimento global. Resolveu. Porque, assim, só com a questão de quanto poluente era emitido, né, ah, com, ah, com as pessoas paradas no trânsito, né, só isso daí já deu se não resolveu, deu uma bela aliviada. Com certeza, principalmente agora que não tem avião voando, que eu acho que uma das atividades Também mais é um poluentes do problema. homem é a viagem de avião a lazer. Porque eu acho que eles consideram que a lazer É desperdício. é desperdício, não era para existir. E nesse contexto de desemprego, você acha que a renda universal é uma verdade cada vez mais latente, próxima? Sabe que eu, como liberal e tudo mais, esse é um tema controverso, né? Porque eu sou fundamentalmente contra, né? Eu acho que o Estado tem que garantir condições de igualdade, paridade de armas no início, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sou muito a favor, e também é controverso, é imposto sobre herança, né? Por quê? Porque eu acho que isso distorce as condições iniciais, né? E até porque não é um imposto eficaz. Você Você diz, consegue. Eu consigo criar estruturas que não, você consegue, burlem mas ou diminuam. você consegue, né? Mas eu acho, mas ainda assim eu sou a favor, né? Porque eu acho que isso aí atrapalha as condições iniciais. Eu acho que as condições iniciais, ali na infância e tal, todo mundo devia ter as mesmas oportunidades, né? E aí qualquer diferença que surja entre as pessoas é por decisões delas, né? E não pelo acaso só, né? Então, na realidade, ah, eu acho que o Estado não tem que se ocupar de pagar marmanjo, não, que poderia estar trabalhando. Mas a realidade é que uma coisa assim, o que eu acredito pessoalmente que é o melhor. A outra coisa que eu acho que vai acontecer, eu acho que é inescapável. Uma coisa que eu vi também é que tem trabalhadores nos Estados Unidos recebendo mais dinheiro de ajuda do que do próprio salário se tivesse empregado. Você viu Assim, isso? não, esse é o grande problema que a gente está tendo no momento, né? Que não vale a pena o cara procurar emprego, não vale a pena ele trabalhar, é melhor ele continuar desempregado, né? E o Covid, ele serviu como uma grande muleta para todo mundo, né? Então, assim, você não queria pagar uma conta, né? Um fornecedor que você queria dar uma pedalada, o aluguel, tal, não sei o que, você liga pro cara e fala, escuta, o Covid tá foda, tal, não sei o que, e vai pedalando. Eu tenho um imóvel alugado para o Bradesco. O Bradesco está pedindo desconto. Aí, tá vendo? E eu vou falar Eu não. espero que você não dê, eu espero que você não dê. Eu vou falar não e eu vou responder assim: eu preciso mais do que você. Ponto final. Acabou. Mas é isso, quer dizer, isso aí virou uma muleta para todo mundo, né? Então você vê, tem realmente muita gente aí dando isso como desculpa. E, quer dizer, na realidade, né, isso ficou uma coisa meio institucionalizada, né? Sim, sim. Tipo, você já espera que o cara vai te pedir Isso, desconto. ficou aquela coisa assim: eu quero comprar o quadro atrás de você por 10. Aí eu ofereço 8 para você pedir 12 para a gente chegar nos 10. É aquela coisa que você já sabe que vai acontecer. Já sabe que vai acontecer. Inclusive, esse quadro aqui depois você tem que comprar um lá, que os caras são muito bons. Tem que mandar fazer um sob medida para você. Beleza, para compor aqui tem, Exatamente, eu sei que você gosta aí. tem que ser E, relacionado à e flor eles também, que foi a minha fizeram, mulher. eles fizeram o meu, fizeram o do Primo Rico e em breve vão estar aí na sua bela parede também. Em breve, coming soon, 2020. É, fala algum assunto aí que tá martelando a tua cabeça ultimamente.
Bom, eu acho que um dos assuntos aí que é, mais espinhoso, né, é como é que vai ser feita essa reversão de estímulos, né? Então você tem um problema aí que a gente chama em economia, em engenharia e em física também de controle ótimo, né? O seu ar-condicionado, por exemplo, ele faz o controle ótimo, né? Quando você Faz. coloca ele no modo alto, né? E seta uma temperatura, ele fica ligando e desligando conforme essa temperatura é atingida, né? E os economistas agora vão ter que fazer esse controle ótimo, só que de um sistema muito mais complexo do que o ar-condicionado, né? Que é a economia global como um todo e as economias locais, né? E o que vai acontecer? À medida que você vai reabrir na economia, para a economia também não superaquecer, né? Você tem que remover estímulos, né? E é muito difícil, porque uma vez que você remove estímulos, a economia piora, né? Então teoricamente deveria existir um ponto ótimo ali, né? Em que você reduz estímulos e reabre a economia, reduz estímulos e reabre a economia e tal. E os países emergentes têm ainda um outro fator que, além da preocupação, né, com o superaquecimento, que pode gerar inflação e outros problemas, né? É o fato de que o fiscal está completamente desancorado. Então vai ter que fazer um controle ótimo aí, que é muito difícil de fazer e que a chance de dar errado é muito grande. Então, quando eu falo aí, né, que estou vendido e tal, isso vira piada, o pessoal fica puto, uns ficam chateados, etc. É, eu acho que as pessoas têm realmente que se questionar, né, quais são os fatores que estão causando essa alta. E eu acho que os fatores são fatores que estão aí, mas que vão eventualmente acabar, né? Se você fosse apostar numa direção de inflação, você acha que estamos na tendência de movimentos inflacionários ou deflacionários? Olha, eu acho que se eu, é, Estados no Unidos, meu, Estados Unidos e Brasil também. no meu caso base, eu acho que esse controle ótimo não dá para fazer, que os policymakers nos países desenvolvidos, né, têm uma tendência a fazer mais estímulo do que é o necessário. Então, provavelmente, a gente vai ver mais inflação lá, enquanto nos mercados emergentes é o contrário, né? Talvez você devesse fazer mais estímulo, mas como não tem espaço fiscal, os caras vão ter que reverter o estímulo antes do que o necessário. E, inclusive, a gente está vendo isso no Brasil, né, em que a gente fez a reabertura antes do que devia. E aí os casos estão explodindo aí, né? Então, é isso. Eu acho que emergentes vão fazer uma reabertura antes do que deveriam e vão fazer menos estímulos do que deveriam, né? Então, eu acho que nos países emergentes, curiosamente, talvez a gente tenha menos inflação. Curiosamente mesmo. É curioso, mas assim, em alguns países emergentes isso não vai ser possível por questões relacionadas à importação, né? Mas o Brasil é uma economia bem diversificada, né, etc. Então, acho que a inflação de importados ela vai ter um papel, mas ainda não vai ser suficiente para a inflação explodir. E, por outro Tem- lado, você tem toda a parte de choque de demanda negativo, né, da falta de estímulos que vai ter, que vai jogar a inflação mais para baixo de algumas coisas, né? dá para calcular, imaginar quanto tempo demoraria para essa demanda reprimida acabar? Essa conta, eu já pensei várias vezes em como fazer essa conta, em como modelar isso, e eu diria que é quase impossível de fazer essa conta, porque essa velocidade depende de vários fatores. Um deles, né, é a confiança das pessoas, né, na recuperação. O Do outro consumidor, né? Do consumidor. exatamente a confiança que as pessoas têm para sair de casa,
né? É um outro fator que é muito difícil de modelar. O outro é a disponibilidade de renda, né? A disponibilidade de renda, como você mesmo apontou, especialmente nos países desenvolvidos, né? Você sabe que os caras estão com muita liquidez, então isso não é um problema, né? Mas, por outro lado, por exemplo, nos Estados Unidos, a Califórnia aí revertendo a abertura, né? Então, isso mostra que talvez as pessoas mesmo estejam se auto-isolando, né? Eu mesmo não estou saindo de casa, eu saio muito pouco de casa e não frequento assim ambientes fechados. Tem sido muito raro, apesar das coisas estarem reabrindo. Eu tenho saído sim, mas com os devidos cuidados, máscara, ambiente aberto, etc. Vamos abrir os E comentários aqui. você, o que está martelando na sua cabeça? Essa é uma boa pergunta que você fez. Acho que exposição à moeda forte. Esse é Você está o. pensando muito nisso, né? Eu vi pela live lá que vocês fizeram. Tô. Foi boa a live, eu gostei bastante. Foi Obrigado. bem boa. Obrigado. É, eu já falei algumas vezes aqui, eu herdei uma carteira de imóveis aqui no Rio de Janeiro, então eu automaticamente estou concentrado em imóveis e Brasil e real. E aí, para eu arrumar uma parte significante aí da liquidez para redear isso, para me expor ao dólar, é um trabalho muito lento. E aí eu tenho vendido aí os piores imóveis, tem imóveis aí que tem que vender mesmo, no-brainer, tem que vender. E aí a liquidez vai aumentando. Então, com essa liquidez aí eu vou aumentando minha exposição ao dólar, mas tá na casa dos 30%, mas a minha meta seria nos 50%. Então eu tenho uma certa ansiedade aí para me desconcentrar do real. Mas não é de hoje, E, não. Eu comecei a administrar essa carteira de imóveis aí lá para 2015, e aí 2015 teve outro evento de câmbio aí que o dólar saiu de 2,50 para 4, então são dores antigas, vamos assim dizer. mas você está preocupado que o real vai se desvalorizar mais em algum prazo? Ou você está preocupado com, enfim, diversificar sua carteira? Os dois, Qual é o os dois. motivador? Você acha que é o principal motivador? Os dois. Os dois, você O, não. os dois. Eu quero me desconcentrar do real, porque moeda de país emergente. O que me incomoda é a volatilidade do poder aquisitivo. Isso aí é algo É que incômodo mesmo. é incômodo. Outra coisa é o efeito cíclico, né, do ciclo imobiliário, né? Aqui no Rio teve uma grande bolha mesmo, com a quantidade o percentual da economia que era movimentada pelo governo e órgãos governamentais eram muito grandes. E aí, com esse enxugamento, com as crises do PT e tal, boa parte da economia do Rio foi dizimada. Então, houve uma vacância gigantesca aí de imóveis no Rio de Janeiro, e para encontrar demanda demorou, e tem demorado. Assim, eu tenho um imóvel aí que foi alugado durante o corona, mas ele ficou tipo 30 meses vazio. Então assim, É tem essas difícil questões. carregar isso aí, né? Então, e o pior Porque é que você não só tem tem custo, né? isso, e não e não tem liquidez, assim, não tem. Não tem oferta, não tem bid ali. Não tem bid, só tem. E acho que sobra. Acho que é o que não falta. É. Aqui, ó, o Breno Abelo perguntou: o dólar alto não ajuda a recuperação do Brasil nos próximos anos? Responde essa. Olha, se você fizer um estudo puramente estatístico, né, você vai ver que, na realidade, o dólar alto a princípio, pelo menos no começo, é ruim, né? E por que é ruim? Porque o dólar, com muita oscilação, etc., né, ele causa custos para as empresas de hedge. O Brasil não produz a maioria das coisas de tecnologia, então
se você precisa de um maquinário, ou se você precisa de um celular, enfim, de qualquer coisa que você precisa, né? Você acaba incorrendo em custos que são em dólar. Mas, Então hein, isso aí Renan, acaba sendo ruim, porque o que acontece? É bom para empresas exportadoras, né? Mas essas não são as empresas ali que estão na fronteira da tecnologia, do conhecimento, né? Não são, são as empresas tipo minério de ferro, etc, etc, né? ele também perguntou o seguinte: dolarizar o patrimônio agora não é entrar no all-time high? Eu acho que ele está com um viés de retorno à média, né? Porque a Ah, dívida PIB do pode ser que Brasil. nunca volte, é. Mas realmente as pessoas têm essa preocupação e eu entendo, é legítimo. Ninguém quer tomar violinada, né? Famosa violinada, né? Que é você não comprou, o negócio subiu. Aí você compra, o negócio cai na sua cara. Isso é foda, entendeu? Isso aí é demissão por justa causa. Então isso aí não dá para acontecer. Então, na realidade, né? Eu acho que você tem que fazer no médio, né? À medida que você consegue liquidez, você vai comprando um pouco, cai, você compra, tal. É uma questão de ir administrando, né? Uma questão de ir administrando. Então, à medida que cai, você vai comprando e etc. O Edson Rocha perguntou: o que você pode falar sobre a possibilidade de um money reset em função da liquidez injetada pelos bancos centrais? Isso aí, então, tem muita gente aí falando, né, de uma coisa que seria meio plano Collor, global, né? É, Cara, eu acho que vai precisar ter alguma solução, porque a quantidade de dinheiro que foi injetada no mercado, não só agora, não é de agora, é nos últimos 15, 20 anos, né? Toda a crise que apareceu, injetaram liquidez no mercado, né? Vai chegar uma crise, né? Quem fala isso é o Taleb, inclusive, né? Você está criando um sistema que é frágil, né? Porque vai chegar uma crise que você vai ser varrido por ela e não vai adiantar nada se injetar liquidez. Porque vai ter uma crise de confiança tão grande sobre o valor daquela liquidez, né? Sobre o valor do dinheiro, né? Que simplesmente não adianta. Você imprime mais, mas as pessoas não querem mais dinheiro. Elas vão querer outras coisas, ouro, Bitcoin, o que quer que seja. Tentando acompanhar, são muitas perguntas. São... Lê alguma aí que você achar boa. Lisandro perguntou se eu me exponho a fundos imobiliários também. Sim, menos, mas se eu pudesse escolher, eu me exporia Mais e somente, menos e somente menos em fundos imobiliários, em imóveis imóveis de próprios. fato. É. Eu concordo com você. Quem tem imóvel, eu sempre falo, vende e coloca no fundo imobiliário. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa coisa a qualidade do inquilino, ela é muito importante, muito importante. Então, por exemplo, vamos dizer um mega imóvel aí de, sei lá, X milhões de reais. Quando você tem um bom inquilino, a rentabilidade ali e a dor de cabeça daquele imóvel abaixa numa proporção, tipo, absurda. Você comparar um imóvel de, sei lá, 20 milhões de reais que você aluga para um inquilino aí, AAA, versus um imóvel aí sei lá, 300 mil reais, 500 mil reais que você aluga para o dono do bar. Pô, a diferença, o esforço de administração tá na casa exponencial, assim, de diferença. É por isso que para a maioria das pessoas faria sentido, né, ela terceirizar isso e ter um fundo imobiliário mesmo, né? Porque aí você não tem que se preocupar com esse tipo de esforço, né? O Henrique perguntou: setor petróleo, com alto risco, por enquanto. Qual a opinião de vocês? Eu acho que depende aí do que a gente vai ver de recuperação, né? Meu cenário é que o petróleo vai continuar pressionado e vai continuar precisando aí, muito dependente da OPEC aí, fazer cortes e manter esses cortes para ele não desabar, né? Então, esse é o jogo. Você tem que confiar que essa coalizão da OPEC não vai quebrar e os caras não vão errar eventualmente a mão, como, aliás, erraram em março, né? Renoir tem FIIs? Não tenho filhos. Você fez um vídeo aí recente falando mal de FIIs, né? Qual era o principal De argumento? FIIs?
Ah, não, é que eu li filhos aqui, achei que era. Você estava me perguntando se eu tenho filhos. Eu falei mal? Eu não falei mal. Não? Não, o que eu falei é que eu não gosto do que você gosta, que é shopping. Ah, Eu sim, não sim, gosto de sim. shopping, mas eu gosto da questão logística, recebíveis eu gosto. Eu gosto, acho que tem muita coisa boa, assim. Eu gosto de shopping, mas AAA, né? Eu não gosto de shopping tipo BR Malls. BR Malls é uma merda, entendeu? Agora, você falar Iguatemi, eu tô até short em Iguatemi, né? Porque eu prefiro ter o fundo imobiliário do Shopping Iguatemi do que a ação da administradora, que são coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Por falar em Guatemi, eu vi que você fez você visitou o shopping, viu que estava vazio. Teve uns conteúdos aí que a mídia liberou, falando que está tendo muita discussão. O Iguatemi, Multiplan, estão querendo cobrar valor quase que cheio e os É lojistas uma estão. loucura, né? É uma loucura isso. Você acha que esse tipo de empresa, Multiplan e Iguatemi, a tendência é eles perderem moat, perderem diferencial competitivo? Sim, eu acho que sim. Vantagem Ah, competitiva, aliás? eu acho que sim. Eu acho que na realidade o que está acontecendo é que a gente está realmente vendo aí uma grande migração para varejo online, né? Isso realmente é um case que está acontecendo. Muitas das pessoas. Minha mãe está comprando online, minha sogra está comprando online. E assim, quando chega na minha mãe e na minha sogra, é porque realmente todo mundo já comprou, né? Então, isso aí é uma questão interessante. E eu acho que esses shoppings aí sem grande apelo, hoje você vai no Iguatemi, ou no shopping Cidade Jardim, ou aí no Village Vila de Mall, né? mão. É, você vai porque tem uma série de coisas ali que não tem online, que é uma experiência, é um negócio diferenciado, etc. E tem uma conveniência, né? Tem segurança, conveniência, etc. Né? Agora, sei lá, ir no shopping Morumbi é uma merda. Ou ir no shopping Botafogo aí, isso aí é Sim, uma sim. bosta, entendeu? Então não dá. Concordo, concordo. Concordo que shopping AAA Tem um diferencial. tem um diferencial, até pelo público, né? O público do shopping AAA é o social AAA, né? São as pessoas de classe mais alta e que tendem a ter uma resiliência maior na renda, né? Uma resiliência no gasto discricionário maior, né? Então, o Reinaldo perguntou uma coisa aqui que eu acho que é interessante. O cara falou, não, não foi o Reinaldo, foi o Pedro. Ele falou: concordo com seus fundamentos, mas o fluxo está muito forte. Não acredita que o estigma contrário às vezes te prende a flexibilizar o time? Não, não me prende. Você é minha testemunha aí, que nas últimas 3 semanas eu venho diminuindo minha exposição short e eu passei de, sei lá, 25% short para zero, né? Então eu não tenho problema nenhum. O que eu não vou fazer, e eu aliás recomendo que as pessoas pensem 2 vezes se elas querem fazer, é entrar nos cases da moda só porque está na moda, né? Porque você acaba comprando um negócio caro, que depois o fundamento pode não justificar aquele preço, e você não vai ter para quem vender. A porta de saída vai ser muito pequena, porque o trade já está muito crowdado, já tem muita gente. Então, como é que eu reduzo minha exposição short? Eu compro alguma coisa tipo elétricas, que aliás comprei hoje. Quem não está entendendo o que o Renato está falando é o seguinte: o grosso do movimento já foi. Via Varejo, por exemplo, que estava na casa dos 4 e pouco, já valorizou 300% para Não, ir já está para. 18. Agora eu vejo as pessoas falando, vai para 20. Tá bom, vai para 20. Você vai ganhar o quê? R$ 2 por ação num negócio. Isso aí é, sei lá, 10%. Só Mas, que se. Vai lá. mas pergunta para essas pessoas que falam que Conga é 10, Vara é 20, Bradesco é 30, por quê? Que justificativa elas vão dar? É que Se tá elas vão. barato. Não, não, não. Se elas justificar
Não, mas a com justificativa é essa. com mínimo de tecnicidade, seja por comparar múltiplos com Magazine Luiza, sei lá o quê, ou falar assim, porque falaram na live do Instagram. Porque Então, a minha frustração, a minha grande frustração recente, né, é que as discussões ficaram muito pobres, né? Antes você tinha discussões que eram um pouco mais fundamentadas, né? Mesmo onde era guerra de foice lá, né, no Twitter, né, mas tinha coisas mais fundamentadas, né? E à medida que a gente foi incorporando mais pessoas, né, a pessoa marginal que entrou aí veio com uma qualidade muito pior, mas desproporcionalmente pior, né? E não tem problema, assim, a pessoa não saber. O problema é ela não saber e achar que sabe e querer levar a discussão para uma conversa de criança de 5 anos. Ah, não, vai para 10 porque você falou que era para vender e o índice subiu. Sabe, as coisas não estão nem correlacionadas. Mas é esse o tipo de argumento, é o argumento infantil, assim. E é o que eu falo. É uma pena, eu sempre falo, né? É uma pena que os nossos opositores sejam tão burros. Porque se eles fossem pessoas inteligentes, a gente poderia até debater e ter uma conversa construtiva. O problema é quando fica essa questão que virou torcida organizada agora. virou mesmo, virou mesmo. O nosso tempo deve acabar aí em 2 minutos. Vamos marcar uma próxima live para o futuro, né, Renoir? Vamos marcar, já vamos marcar logo, que a sua agenda é muito difícil. Muito. Você está fazendo muitas lives, queria te agradecer pela oportunidade, pelo convite, convidar seus muitos seguidores para me seguirem também e sugerir que as pessoas te sigam e agradecer aí a oportunidade. Obrigado. Tá certo, foi um prazer mesmo. E para fechar aqui com chave de ouro, todos os sistemas que a gente debateu aqui, sim ou não? Estamos num movimento de Dead Cat Bounce? Pulo do gato morto? Sim. É isso. É Beijo isso. do gordo. Tchau. Valeu.